Se o INSS acabasse amanhã, com quantos anos você conseguiria parar de trabalhar mantendo o seu padrão de vida? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Inscreva-se agora e contribua com esse projeto de educação financeira. Então, a nossa provocação da semana, né, é justamente perguntando para você, se o INSS deixasse de existir, você conseguiria manter seu padrão de vida? Você viveria sem a renda do INSS caso você não viesse a aposentar? Se essa é a sua dúvida, fique comigo que nós vamos discutir bastante sobre isso hoje. A questão, gente, não é contar com o INSS ou contar com o INSS. A questão que se coloca, vamos tirar o band-aid, né? O INSS, ele não foi feito para deixar ninguém rico. Ele é um seguro social. Para vocês terem uma ideia, o teto hoje é de R$ 8.157, mas realmente só 3% dos aposentados recebem isso. E grande parte dos aposentados, algo em torno de 67%, recebe somente o salário mínimo, ou seja, R$ 1.621. Um ponto importante a destacar é que essa conta não fecha. Hoje nós temos em média 2 trabalhadores na ativa pagando para um aposentado. Segundo as projeções da própria Previdência, em 2040, e não está tão longe assim, tá? Vai ser 1 para 1. O que isso quer dizer, Clodoaldo? Quer dizer que é um aposentado e um na ativa pagando para esse aposentado. Ou seja, por isso que a gente percebe que sempre que o governo pode, em reformas da Previdência, ele aumenta a idade mínima, porque essa matemática, a gente, não fecha, essa conta não fecha. Então a ideia, tá? Como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Trate o INSS como um bônus. Se vier, ótimo, mas o seu plano A tem que ser você por você, então é importante a gente mudar um pouquinho a nossa postura, importante a gente mudar um pouquinho a nossa estratégia. Quanto de dinheiro você precisa preparar? Por exemplo, para saber quanto guardar, a gente usa a regra dos 4%. Funciona assim. Pega quanto você quer ganhar por mês, aposentado, multiplica por 12 e depois multiplica por 25. Exemplo, você quer ganhar R$ 5.000 por mês, então são R$ 60.000 por ano, 5.000 vezes 12 meses, o que vai dar então 60.000 vezes, tá? Que é o valor que você, obviamente, está buscando. 25 vai dar em torno de R$ 1,5 milhão. Ou seja, esse é o valor que você precisa ter investido para tirar 5.000 todo mês, tá? Sem o dinheiro acabar por 30 anos ou mais. Agora, se você quer por mês chegar lá, se você tem 25 anos de idade e quer parar aos 60, com retorno real aí de 8% ao ano, você precisa de uns R$ 700 por mês, ou seja, todo mês guardar R$ 700. Se você tem 35 anos de idade, esse valor sobe para R$ 1.800. Tá certo? Ou seja, você precisa guardar R$ 1.800 todo mês para ter R$ 1,5 milhão ao final de 30 anos e poder ter essa renda de R$ 5.000. Agora, se você tem 45 anos de idade, esse valor que você precisa economizar mensal já sobe para R$ 5.300. Moral da história: tempo é mais importante do que valor. Começar cedo te custa 7 vezes menos. Então, o ideal, se você está na faixa aí dos 25 anos de idade e você quer ter esse R$ 1,5 milhão ao final de 30 anos e quer ter uma renda mensal atualizada de R$ 5.000, tá certo? Você precisa começar agora, tá certo? Começar agora economizando e guardando aí em torno de R$ 700 por mês. Se você tem 35 de idade, então isso já vai para 1.800, 45, 5.300. Ou seja, quanto mais novo você começar o seu plano previdenciário, começar a guardar a sua grana, melhor vai ser para você. Tá certo? Agora, como que a gente investe isso? Como que é a forma da gente investir esse dinheiro para ter essa renda? A gente
onde a gente coloca esse dinheiro, tá? Ó, claro que a gente tem que pensar que a previdência, né, do bancão é em torno de 2% ao ano. Então, isso você vai, né, vai absorver automaticamente a sua aposentadoria. Então, como que você monta o seu tripé de investimento para garantir essa renda no futuro? Primeiro, né, do ponto de vista da segurança, você vai aplicar uma parte desse valor no Tesouro IPCA, porque ele protege da inflação e garante poder de compra. É a base, tá, do seu sistema. Obviamente, ele vai vencer, né, com 20 ou 30 anos, então você tem condições de ter a renda desejada. Segundo ponto, né, que você vai investir também 1/3 do valor é em renda mensal. Aí é bom você aplicar em fundos imobiliários, tá? Porque eles vão pagar uma espécie de aluguel para você todo mês na sua conta. E obviamente você vai começar a sentir o gostinho da renda passiva, que é quando você vai ganhar enquanto você ainda trabalha. E nesse tripé, tá? Você trabalha, você pensa também no crescimento das ITFs e ações. O que são ITFs? ITF é o seguinte: ao invés de você investir em uma ação específica de uma empresa, tipo Petrobras, Banco do Brasil, você compra uma ETF, né, por exemplo, da nossa Bolsa de Valores, a B3, e lá vai existir a SP500, a IVVB11, entre outras ações, em que é como se você comprasse um pedacinho de ação de cada empresa, então ele corre menos risco, tá? Então o ideal é, para você guardar o seu dinheiro e receber sua aposentadoria, você aplica no Tesouro IPCA, nos fundos imobiliários e nas ETFs e ações. Como você faz essa divisão? Né? Então, se você está começando, você é novo, tem seus 25 anos de idade, então você deposita 40% no Tesouro, 30% desses fundos imobiliários, tá certo? E os outros 30% em ações, né, ou ETFs, né? Claro, se você já passou dos 45, 60 e precisa de uma renda maior, então o Tesouro vai ser 30%, aos fundos imobiliários vão ser 10%, tá certo? E o restante você vai, obviamente, aplicar em ações. Então, isso vai depender do modelo, tá? Pode ser 60%, na verdade, no Tesouro, 30% nos fundos de investimento e 10% em ações, que vai dar o 100% do valor total que você vai depositar todo mês, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, a ideia nossa hoje é isso. Pensa nisso com carinho. Começa a guardar dinheiro agora para não depender do INSS ou exclusivamente do INSS. O INSS ser só um bônus. Guarde o seu dinheiro, como eu falei, parte aí em tesouro direto, se tiver 35 mais 45, 60% no tesouro, 30% nos fundos de investimento e 10% em ações. E com certeza, ao final de 30 anos, você vai ter uma renda você vai ter um patrimônio em torno de 1,5 milhão e uma renda aí mensal atualizada de R$5.000. Vamos fazer uma previdência privada? Pensem nisso.